levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer a minha voz aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Boa noite. A paz do Senhor a todos, amém? Como é bom estar aqui novamente, enfrentando esse desafio, essa missão que me foi dada. Louvo muito a Deus pela vida de cada um que se dispuseram a estar aqui num feriado, onde talvez todos estariam viajando, mas não estão. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês junto comigo, lá no livro de João, capítulo 16, a partir do versículo 25. Por favor. Amém? João, capítulo 16, versículo 25. E diz assim: essas coisas eu vos tenho dito por provérbios, mas virá a hora em que eu não falarei mais por provérbios, mas abertamente eu vos falarei sobre o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós tens me amado, e tens acreditado que eu saí de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixei o mundo, e eu vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora fala-as abertamente e não dizes o provérbios. Agora estamos certos de que tu sabes todas as coisas, e não necessitas de algum homem que interrogue. Por isso nós cremos que tu vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: agora vós credes? Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para que é seu,
e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz no mundo. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Repetindo o 33, que é o último. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa passagem eu escolhi por conta que é uma passagem que eu ultimamente não gravo muito versículos, eu não tenho essa facilidade, mas o que realmente a passagem que está gravada no meu coração é essa, porque por muitos momentos onde eu precisava de paz, eu sabia que eu tinha com quem contar, com Deus, tinha com quem contar com meu irmão, que é Jesus, e a minha família. Mas e essa passagem eu também rapidamente explicando hoje eu achei que ia usufruir um pouco do feriado, né? Mas quando eu acordei pela manhã eu percebi que não iria, né? Que meu tio ele faz entregas para Ortobon e hoje não foi um dia nada fácil. E hoje eu achei que também não ia dar tempo de estar aqui, né? Que eu cheguei em casa, era 7 horas, foi o tempo de eu tomar banho e vir. E nesse momento em que eu estava no caminho para cá, eu achei que não iria dar tempo, né? E foi o momento em que eu abri essa passagem, e no momento em que eu frasei ali o versículo 33, eu escrevi ali, tenha paz, foi o momento em que eu acalmei meu coração, que daria tudo certo. Mas o que Deus nos diz aqui, para nós não perdermos o controle, porque o controle é dele. Nós podemos estar no controle, mas a direção sempre será dele. No começo, no meio, no fim, tudo será dele. Amém? Vou convidar vocês para que fiquem de pé. Eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Nesse momento de louvor, de adoração, eu vou pedir para que vocês se entreguem a Deus nessa noite. Não pensem que será mais um culto, porque eu creio que desde o ensaio até a palavra, Deus já preparou esse culto, amém? Então, nesse momento, se desprenda de tudo lá fora, não fique pensando no que vocês vão fazer depois do culto, no que vocês têm para fazer amanhã, o que vocês têm para fazer no final de semana, que nesse momento vocês podem depositar toda a sua confiança, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que você está pensando agora, que vocês possam depositar tudo aquilo que vocês têm passado. Nessa noite vocês venham depositar tudo isso em Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, nessa noite, Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, no nosso caminho, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pela semana. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, ao nosso levantar até o nosso descansar, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado, Pai, de cada um que está aqui, Jesus. Que o Senhor nessa noite possa abençoar esse culto, abençoe a vida de cada um que não pôde estar aqui, abençoe a vida de cada um que está trabalhando neste momento, por esse motivo não consigo estar aqui, Pai. Que, Pai, ao começar deste culto, Pai, o Senhor possa começar a falar com os meus irmãos, Jesus. O Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, através dos louvores entoados aqui, Pai, nessa noite, o Senhor possa falar ao coração de cada um, Pai. Que hoje, nessa noite, Pai, possa ser, Pai, uma noite de mover, Pai, do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja com cada um essa noite, Pai. Que o mover do Espírito Santo, Pai, possa, em nome de Jesus, mover, Pai, sobre os meus irmãos. Que cada um aqui, Pai, seja atraído pela Tua presença, Jesus. Seja, em nome de Jesus, Pai, seja totalmente, Pai, moldado, Pai. Seja totalmente, Pai, que cada um aqui, Pai, possa se conectar com o Senhor, Pai, de dentro para fora, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, transformar cada um aqui, Pai, de dentro para fora, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos entrar, Pai, nessa atmosfera da adoração, Pai. Nessa noite, Pai. Essa é a minha oração, Pai, nessa noite, Pai. Te louvando e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor.
fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Seja feita tua vontade, venha o teu reino, seja feita tua vontade, venha o teu reino, seja feita tua vontade. Já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei.
Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar orando pelas crianças neste momento, entregando a vida delas ao Senhor. Futuro dessa nação. Tá vindo mais ali. Antonella. Amém? Estende suas mãos para cá, por favor. Senhor maravilhoso Deus, nós oramos, Senhor, intercedendo pela vida dos teus pequeninos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, neste momento, Pai, estar operando na vida deles, Pai. Que o Senhor venha dar crescimento para eles, Pai. Que o Senhor venha estar dando direcionamento para esses pequeninos, Senhor Jesus, Pai. Capacita cada vez mais, Senhor. Direciona, Senhor Jesus, Pai, a professora, a Serena das Crianças, Pai, a irmã Paula e todas que estão ajudando, Senhor, a contribuir para o reino, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Opera grandemente na vida dos teus pequeninos, Pai, que venha crescer uma nação forte, Pai, que venha crescer, Senhor Jesus, Pai, firmado na tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, já em forma de agradecimento por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Amém, Pai. Gostaria de compartilhar uma passagem que está lá em Mateus 25, capítulo 23. Vamos falar de dízimos e oferta. Fala assim a palavra do Senhor. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Amém? Então, quando a gente fala sobre fidelidade, ser fiel no pouco, eu acredito que é muito difícil para muitas pessoas ser fiel no pouco, né? É ou não é? Porque, às vezes, nós pensamos que, Jean, você pode falar para mim, Jean, eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero, os meus sonhos ainda não se concretizaram. Nós louvamos aqui, o primeiro hino falava sobre louvor, sobre sonhos. Os sonhos dos senhores são maiores que os nossos. E quando vemos isso, ser fiel no pouco, isso é um desafio para a gente. Mas quando conseguimos realizar isso em nossas vidas, o Senhor prospera em nosso meio, em nossa vida. Eu gostaria de compartilhar uma frase que eu ouvi essa semana que me chamou a atenção, que fala assim: você só é livre de verdade quando faz o que não quer, mas o que precisa. Não é verdade? Ou não? Você só é livre de verdade quando faz o que não quer, mas o que precisa. Às vezes eu não quero acordar de manhã para ir para o trabalho porque eu estou muito cansado, mas eu preciso acordar porque eu preciso trabalhar. E a gente mortifica a nossa carne sempre quando obedecemos à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor, através da nossa fidelidade com Ele, Ele vem e nos prospera, nos faz cada vez mais ser guiado por Ele. Então, que venhamos nessa noite participar da alegria do Senhor, que venhamos participar deste momento onde vamos ofertar, dizimar, que possamos ter a oportunidade de ser fiel com o Senhor. E eu acredito que se você hoje não está podendo, Deus vai te dar capacidade. Então creia que o Senhor vai operar muito mais na sua vida. O Senhor infinitamente mais tem para você e para mim essa noite. Amém? Então você que trouxe seus dízimos e oferta, sinta-se à vontade. Não tem nome, tá? Não tem nome nos dízimos nem nas ofertas. Aqui do lado aqui tá os papeizinhos. Enquanto o ministério de altar vem tocar mais um hino, fica na liberdade. Amém? Te procuro, ó Deus.
mãos para cá, por favor. Senhor Pai amado Deus, nós oramos, Senhor Jesus, pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa de oração, Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar multiplicando, Senhor, cada vez mais, Senhor, o celeiro, Senhor Jesus, da Tua igreja, Senhor, o celeiro de cada irmão aqui que pôde contribuir, Senhor Jesus, Pai. E abençoe aquele que não pôde também, Senhor Jesus, Pai, que ele venha entregar o coração, entregar a Tua melhor adoração, Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar abrindo portas de emprego, Senhor. Que o Senhor possa estar multiplicando, Senhor Jesus, salário, trazendo promoções, Senhor Jesus, Pai, trazendo cliente para esse autônomo, Senhor Jesus, Pai, esse CLT, Senhor, trazendo promoção. Essa é a nossa oração, Senhor, em forma de gratidão, de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua fidelidade em nossas vidas, Senhor Jesus, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, o Senhor tem nos dado o que precisamos, Senhor Jesus, Pai, para que possamos cada vez mais adorar em espírito e em verdade, Pai, aquele que há de vir, Senhor Jesus, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Deus. Você chamar o nosso pregador da noite? Boa noite, amada igreja. Boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus aí, é com energia mesmo. Louvado seja Deus, né? Estamos aí recebendo aí essa juventude aí da sede, sejam bem-vindos, no nome de Jesus, né? Que possa ser outras vezes também para curtir o espaço que é nosso, porque a casa do Senhor é assim, é nossa, então a gente tem que usufruir sempre dela. Usufruir de todos os detalhes, isso é maturidade, entendeu? A gente precisa estabelecer o terreno, aonde nós vivemos, porque é aonde Deus manifesta a sua glória, é aonde Ele escolheu para a gente viver, amém? Amados, e eu quero compartilhar um pouquinho do meu coração, antes de começar a ministração. Eu vou dizer para a amada igreja que eu assisti um filme na segunda-feira e trouxe um peso muito grande, uma dor no coração, de saber que ainda existe tanta maldade no mundo, sabe? Porque às vezes a gente fica dentro da casa de oração e a gente não tem dimensão do que nos rodeia. E aí eu queria falar um pouquinho do meu coração, porque de segunda para cá, eu tenho estado angustiado no meu coração, sabe? Eu sei que muito do que eu vi acontece basicamente porque, na maioria das vezes, algumas pessoas não se posicionam, né? Eu assisti o Som da Liberdade, não sei se alguém já foi ver, mas eu indico para quem é maduro, para quem tem entendimento, para que os olhos espirituais se abram, para a gente lembrar qual a importância que um cristão tem no reino de Deus. Porque assim, às vezes a gente acha que é só estar na casa de oração que nós precisamos fazer a diferença, e não é. Na maioria das vezes a gente amadurece para a gente levar a palavra de Deus lá no mundo. E se nós não entendermos isso, não faz sentido o que Deus fez por nós, o que Jesus fez pela minha vida e pela vida de vocês. Porque o preço foi pago, não foi para que a gente fique na zona de conforto. O preço foi pago para que a gente pague o preço também, para que a gente volte para casa sabendo quem nós somos, a guerra que nós estamos enfrentando, a batalha que nós precisamos adentrar. Porque é uma guerra, amados. Quem não entendeu isso ainda, abram os olhos. É uma guerra do bem contra o mal, e o bem somos nós. É a nação que Deus escolheu para aperfeiçoar, para trabalhar e fazer com que cresça. Porque quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus,
nós sabemos da nossa responsabilidade. E aí a nossa responsabilidade nos arremete a ir e arrebentar as portas do inferno. E Satanás fica calado, porque ele já foi um derrotado e ele é um derrotado diante de quem é filho de Deus. Nós não precisamos afrontar ele, e nem devemos, porque, coitado, ele já é um derrotado, e ele sabe disso. Só que nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, para que aquilo que Deus colocou dentro de nós, sabe, intensifique. Deus não colocou uma velhinha dentro de nós, Deus colocou um farol dentro de nós, Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, para que nós iluminemos esse mundo que jaz em trevas, jaz do maligno, e que a gente ainda não entendeu, que se a nossa posição for firme, a nossa luz vai ser como o sol, que não vai ter escuridão, não vai ter escuridão que vai nos arrodear. E você sabe por que às vezes a gente não quer acender essa luz? Porque a gente tem medo do que tem dentro de nós, as nossas pequenas falhas, as nossas pequenas faltas, as nossas debilidades. Mas eu falo para vocês, amados, Jesus já pagou todo o preço por essas faltas, por essas debilidades. É só a gente se posicionar, porque assim a gente erra e a gente peca todos os dias, mas Deus está disponível todos os dias para nos perdoar e nos amar de novo. É só a gente colocar-se de pé e a gente olhar para onde a gente precisa ir e caminhar. Não tem outra forma. Nós precisamos crescer, e aí essa palavra vem de encontro ao que nós precisamos, independente da dor no coração, de chorar dentro de um cinema, por ver crianças, pequenas vidas, sendo violentadas e tiradas de seus pais, e vendidas como objetos. E o pior de tudo é porque pessoas fazem isso, elas são tiradas de seus lares e vendidas como escravas sexuais, porque outras pessoas compram. Amados, se a igreja não se posicionarmos, o mundo vai cair em trevas, vai cair em trevas. Mas amém, esse é o meu coração, por isso está desse jeito. Me perdoem pela intensidade, mas nós precisamos ser intensos com o reino de Deus. Não dá mais para a gente viver uma mornidão, para entregar aquilo que Deus tem nos capacitado. Deus, Ele tem nos chamado, e a gente ainda fica brincando de ser criança na fé. Nós não somos mais, amados, nós somos adultos, nós somos filhos de Deus, e precisamos nos comportar como filhos de Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus que está em Romanos 8, a partir do 12. Creio que quando nós entendemos ao que nós fomos chamados, a palavra de Deus nos ajuda a nos posicionar, nos ajuda a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Todos encontraram? Louvado seja Deus. E eu vou pedir uma coisa: se eu for muito intenso, dá glória a Deus, que aí eu baixo um pouquinho. Se eu tiver muito morno, dá glória a Deus, que eu subo um pouquinho, tá? Porque é assim, tá? Então assim, nós precisamos de Deus para tudo. E não sejam, de coração, não sejam apenas ouvintes, sejam participantes, tá? Sejam participantes, queiram a presença do Espírito Santo, faça com que Ele faça ebulição dentro de vocês, abram o coração,
sejam pentecostais, sejam filhos. A alegria do Senhor é a nossa força, porque não tem circunstância nenhuma que é maior do que aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos sim nos posicionar. Ontem estava ali na sede também, outra palavra tremenda da parte de Deus, ministrada através da vida do apóstolo, e ele falou muito da caverna, mais uma vez, falando ali de Elias, que ele sentiu o peso sim, daquilo que ele estava fazendo, mas cara, quem somos nós para questionar? Ele sentiu o peso porque realmente estava pesado, não estava leve o que ele estava fazendo, e nós não somos dignos de desatar as sandálias dele, para falar mal dele, porque ele matou 300 a fio de espada. Ele falou para ficar 3 anos sem chover e ficou. Ele falou para cair fogo do céu e caiu. Ele falou para chover, orou e Deus atendeu o seu pedido. E no final de tudo, olha que tremendo, Deus esperou o tempo dele chegou. Deus falou: volta e unge aí aqueles que vão te substituir. 2 reis e um profeta, 3 pessoas para fazer o que aquele homem estava fazendo. Mas isso é maturidade, amados, é entender que o fardo que nós carregamos, por mais pesado que seja, Jesus já carregou um maior, e Ele nos direcionou a trocar o nosso com o dele, e aí tudo fica mais leve, amém? E vamos lá para a palavra, que essa é a ministração da próxima quarta-feira, no nome de Jesus. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito viverdes, morrerás os atos do corpo. Vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Curvem vossas cabeças. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, com a autoridade do nome do Teu sangue, para que, Senhor, a Tua palavra venha adentrar no mais profundo do nosso coração, e mexer com nossas estruturas, e abalar o que nós somos, enquanto seres humanos, para que mais uma vez, a clareza dos nossos olhos espirituais sejam abertas, Pai, e nós vejamos que nós somos filhos, e filhos da luz, não filhos das trevas, para que o Teu amor, Pai, nos guie e nos direcione a entendermos a nossa missão aqui nessa terra. Nós precisamos, Deus, que o Senhor venha com Teu Espírito, que o Senhor venha com Teu amor, que o Senhor venha com a Tua misericórdia e nos abrace, e nos conduza, e nos direcione, Pai, ao mais profundo da Tua vontade, para que nós sejamos obedientes, para que o nosso coração, Pai, verdadeiramente se transforme em um coração de carne, recheado de amor, mas recheado de obediência à Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, pedimos a Ti, porque já Te adoramos com hinos e canções, já Te adoramos com as ofertas, já Te adoramos, Pai, com o nosso ser e com a nossa carne, mas agora nós queremos Te adorar em espírito e em verdade,
assim como o Senhor tem clamado por verdadeiros adoradores. Então venha, Pai, manifestar a Tua graça e a Tua glória. No nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Amados, a clareza de quem nós somos vai dizer o que nós faremos, vai dizer o quanto nós seremos intensos nessa busca que o próprio Deus nos conduziu. Quando nós fomos chamados a crescer, mas nós precisamos ter clareza do que nos cerca, do que nos retém, do que nos paralisa. E uma coisa quero compartilhar com a amada igreja: estudos de alguns cientistas dizem que 80% do que nós fazemos e do que nós vamos fazer está associado à criação que nós tivemos, ao direcionamento que os nossos pais nos deram. 80% é o meio em que nós vivemos, ou que nós crescemos. 10% tem a ver com as oportunidades. 10%. E 10% de como fomos criados. 80% tem a ver com os nossos pais, com os direcionamentos que os nossos pais deram. 10% de como fomos criados e 10% de oportunidades. Aqui a gente sempre fala que Deus é bom, Deus sempre nos dá oportunidades. Hoje é uma oportunidade que nós temos, oportunidade da gente quebrar as muralhas de Jericó e deixar Deus adentrar no profundo do nosso coração. E aí não precisa de 10%, precisa de uma fenda, uma brecha, de toda a barreira que foi criada, foi construída. Só uma fenda, Deus entra e ministra, é a nossa vontade. E eu quero vos falar, amado, que 100% do que nós faremos também é determinado pelas nossas escolhas. Então 80% pode ser e será, aquele beco fala assim: nossa, mas o meu pai era assim, minha mãe era assim. 10% do meio que nós fomos criados e 10% das oportunidades que virão. E aí fala que 100% do que nós vamos fazer, a gente pode falar sim ou não, ou viver uma vida de mornidão. Mas todos já conhecem a palavra de Deus, eu não preciso relembrar para quem é morno o que a palavra diz. Então, amados, não adianta nós falarmos que nós não vamos ter experiências ou não vamos viver, porque nós não queremos. Hoje é melhor nós falarmos, porque creio que todos aqui já aceitaram Jesus, amém? Então são filhos de Deus, hoje já são nascidos do Espírito. Então hoje não temos mais condições de dizer que nós não temos direcionamento do que nós faremos. Nós faremos o que nós quisermos, porque nós nascemos de novo, nós nascemos para o Espírito, e essa passagem nos fala muito claramente sobre isso. Mas nós precisamos entender que o que nós fizemos antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, foi determinado pelo que nós recebemos dentro das nossas casas. Sim, foi. Aqueles que são e que foram obedientes aos pais, muito provavelmente tiveram bem menos dificuldades com as coisas do mundo do que aqueles que foram desobedientes. Essa é uma verdade que não tem como se sujeitar, se tirar do que nós vivemos.
Mas por que falar sobre isso? Porque nós precisamos entender que quando nós nascemos no reino de Deus, nós também temos escolhas. Aquilo que eu disse sobre o pecado, sobre trazer a vontade de Deus e sobre Jesus na cruz do Calvário pagar a nossa dívida, é real, é real, é real. Sim, mas Ele pagou aquele pecado lá de Adão, o pecado original, aquele que nos subjugava. E todo aquele que peca continua morrendo, porque esse é o preço do pecado, é a morte. E nós podemos ter vida eterna. A vida eterna vem através de amadurecimento. Nós estamos sendo aperfeiçoados para vivermos a eternidade com Deus. Aqueles que, por acaso ou por algum acaso, não escolherem ou não abrirem os seus olhos antes do julgamento final, esses não viverão a eternidade com o nosso Pai. Esses viverão a eternidade num lugar que não é legal. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar de amadurecimento. Porque quando nós entendemos ao qual nós fomos chamados, a gente começa a entender que quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador, a gente nasce. A gente nasce como tecna. Essa é uma palavra grega para um filho imaturo? Não, um filho que ainda não tem as características do pai. É um filho recém-nascido. É um filho que precisa de leite espiritual, que precisa de mamadeira, precisa de chuquinha, precisa de carrinho, precisa de ser carregado. Temos a Antonella aqui, e ela não vai em lugar nenhum sozinho, sem os pais. Totalmente dependente. E esse é um filho técnico, que acabou de nascer. Espiritualmente, essa criança, ela não consegue fazer nada no reino espiritual. Eu quero que tenham clareza sobre isso, porque o amadurecimento passa por isso. É aquilo que o Jean disse aqui no início. Tem coisas que nós sabemos que não queremos fazer, mas fazemos. Por quê? Porque existe responsabilidade. Aqueles que são chamados há mais tempo, glória a Deus, são mais maduros, têm mais entendimento, têm mais discernimento, conseguem ajudar mais. Mas se começar a falar assim, mas eu não quero ajudar mais, ainda é bebê na fé. E não tem como negociar. Nós temos um padrão. Nós temos um irmão mais velho, e ele nasceu como nós, de uma mulher, tudo bem, e ele veio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo revestiu Maria, enfim, mas ele teve o mesmo nascimento que nós. Ele cresceu como criança, como nós. Ele viveu nesse mundo como nós, e ele teve que nascer espiritualmente como nós. Por isso ele foi batizado, por isso ele fez a escolha, mesmo sabendo que era Deus, ele precisou passar por tudo que nós passamos. E sabe por quê? Para deixar esse modelo para nós. Eu acho engraçado, e eu questiono bastante isso com Deus, o que Jesus, que foi tão importante para Jesus, para ele falar para Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja a tua. Ali ele estava deixando um modelo para a gente.
Em alguns momentos nós também fraquejaremos. Isso é um modelo que ele deixou para a gente enxergar e ver. Não importa o que ele teve que abrir mão, não importa, mas ele deixou um modelo. Ele abriu mão e ele recebeu aquilo que estava determinado para ele. E para nós é a mesma coisa, amados. Nós nascemos na fé e às vezes a gente não consegue largar a nossa mamadeira espiritual de leitinho. Mas se nós não nos tornarmos maduros na fé, simplesmente a gente vai viver como bebê, e a gente não vai usufruir de tudo que Deus tem para nós aqui também. E a gente pode, porque Jesus vivia. Ele não era apegado a riquezas, a luxo, mas ele vivia tranquilo, não faltava nada. E eu creio que é isso que é a maior felicidade para uma pessoa, é saber que não falta nada. Não é ter uma conta com 100 mil reais lá sobrando. Eu não sei se alguém tem, né? Mas enfim, eu não tenho. Eu não sei se é isso, mas eu quero falar para vocês, amados, que o que Jesus precisava, Ele tinha. E tudo isso passa pelo que nós falamos ali. 80% vai vir da nossa filiação, dos nossos pais. E aí espiritualmente é a mesma coisa. Por que a gente bate tanto na mesma tecla? Jejum menos, né? Que dói muito na carne. Mas oração e palavra. Porque não tem outro jeito, amados, de nós começarmos a ter as características do nosso Pai, se nós não entendermos qual a vontade do nosso Pai. O que o nosso Pai gosta, a gente precisa saber. Não é só vindo aqui na casa de oração, porque é muito rápido o que nós experimentamos aqui. Às vezes a gente lê um capítulo inteiro, mas às vezes 3, 4 versículos ali, e é muito pouco para a gente experimentar da nossa filiação, da gente receber o que nosso Pai tem para nós, porque é nosso alimento verdadeiro. O que nós precisamos comer é aquele churrasco de costela, assim, sabe, tocar aquela gaita assim. Isso é maturidade espiritual. Não é ficar na mamadeirinha, mas meu irmão não veio ao culto hoje. Não. Quando Deus começa a trabalhar dentro de nós, Ele começa a mover as características dEle. Ele traz vontades dentro de nós de fazermos o bem, de sermos bons, de buscarmos cada vez mais ser luz na vida das pessoas. Essa é a vontade de Deus. Para isso Deus tem levantado um povo escolhido, um povo que é verdadeiro na presença dEle, que não vive uma coisa dentro da igreja e outra fora. Tomem cuidado, amados. Satanás às vezes usa até a nossa boca, assim como usou a de Pedro. E se nós não estamos enraizados na vontade do nosso Pai, nós vamos se deixar ser usados por Satanás. E aí o nosso coração começa a se encher, e daqui a pouco a gente é só treva. Só treva. A gente olha para o outro, já não vê mais características de Deus, só quer ver só ganância, ego, orgulho, e aí a gente começa a se desviar. A maldade, amados, a maldade, ela é real, e se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração se corrompe. E não é muito longe não, amados. Se a gente der mais valor para as finanças do que para Deus, daqui a pouco as finanças é o nosso Deus. Se a gente der mais valor ao trabalho do que ao nosso Deus, daqui a pouco o trabalho é o nosso Deus. Até os filhos,
até os filhos. Se nós dermos mais importância aos nossos filhos do que ao Deus que nós servimos, eles serão o nosso Deus. E aí, Deus não castiga. Deus não castiga filho. Ele é maduro. Ele não precisa. Ele sabe que se nós estivermos fora da presença dele, ele sabe que a gente vai se castigar por si só. O mal, ele toma conta daqueles que estão longe da presença de Deus. Isso é uma verdade absoluta. E por isso nós precisamos entender que nós, enquanto filhos, amadurecendo, a gente vai glorificar o nome de Deus. Nós fomos levantados para isso, para que sejamos bênção, canal de bênção na vida das pessoas. E é engraçado como nessa passagem, o próprio, lá em Romanos 8, no 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. Que somos filhos. Eu acho que só um que é filho, não é? Só ouvi um aleluia, não tem um glória a Deus. Eu sei, amados, eu sei que hoje é quarta-feira, eu sei que é um feriado, mas eu sei também que vocês são filhos. Aleluia, é isso daí. Deus não quer filhos que fiquem preocupados mais com o feriado. Amanhã é feriado de novo. Glória a Deus também, né? Aleluia. É isso daí. Então, amados, se o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos, por que às vezes nós não vivemos como filhos? Eu não sou muito de fazer isso não, mas vira para o companheiro do lado aí e pergunta aí, por quê? Por que às vezes você não se comporta como filho? Olha, é só para perguntar, não é para responder não, viu? Só pergunta. Vai depois outra coisa aí que não deve. Mas amados, existe todo um contexto para a gente entender isso também. Paulo diz que existe uma eterna luta entre a carne e o espírito. E a carne, ela não quer que nós sejamos livres, assim como o Jean disse. A carne não quer isso. Porque quando nós entendermos que somos livres, a carne não nos aprisiona mais. Aí a gente não vai viver preso a um vício, a gente não vai viver preso a um celular, a gente não vai viver preso a circunstâncias nenhuma, porque o Deus que nós servimos é maior do que qualquer circunstância. Então existe essa eterna luta. Só que quando nós amadurecemos na fé, a gente começa a se alimentar da palavra de Deus. E aí a gente começa a ter o controle nas mãos. O controle nas mãos nos arremete à responsabilidade. Porque ter o controle na mão não quer dizer que eu tenho o controle da situação agora, eu vou para minha casa, vou ligar lá o ventilador, vou ficar na frente da televisão, e hoje é feriado, vou colocar o short, colocar as pernas para cima e beleza. Não, não é assim. A liberdade que Deus deu para nós, e o Espírito nos arremete ao trabalho. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns pontos. Porque assim, o crescimento espiritual, ele é bem mais difícil de alcançar. Porque assim, quando a gente vê o crescimento físico, por exemplo, depende basicamente de passar o tempo. E olha, se o tempo passar, realmente a gente tem problema. Por quê? Porque quando a gente se alimenta, né, tem que ter o alimento sólido também, né? Quando a gente se alimenta e não exercita, a gente cresce. A Antonella, por exemplo, ela está mamando bastante, ela está crescendo, daqui a pouco está correndo aí, em nome de Jesus. Então assim, e o tempo vai fazendo com que ela cresça.
E ela vai crescendo, e ela vai crescendo. Vai chegar uma hora que não cresce mais em estatura, mas pode crescer para os lados também, para frente, para trás. É um outro problema, tem que fazer exercício, né, gente? Amém? Mas vai acontecer, o crescimento físico vai acontecer. O crescimento intelectual depende de buscar conhecimento. Não quer dizer que nós teremos entendimento e sabedoria, mas o intelectual, estudando a gente consegue, amém? Mas o espiritual depende de obediência, amados. Depende de obediência à palavra de Deus, depende de obediência à oração, à leitura, jejum de vez em quando para mortificar a carne, porque a carne realmente, se a gente não colocar ela no lugar dela, daqui a pouco ela está cantando de galo no terreiro. E é assim, simples assim. Então assim, mas graças a Deus, nós temos um caminho. E aí eu vou dar uma aceleradinha aqui. Como eu disse, quando nós crescemos, né, tem o crescimento espiritual, ele vai nos capacitar a trabalho, capacitar alguns pontos. E aí eu quero compartilhar 5 pontos com a igreja aqui. O primeiro deles, quando a gente cresce, amadurece, a gente é capacitado ao serviço, trabalhar, né? Porque aquele que ainda é criança não consegue realmente, né? Eu falei da Antonella, mas temos várias outras crianças ali. Qual daquelas crianças consegue fazer um trabalho? Nenhuma. Pode falar assim, não, vai lá lavar a louça. Eu acho que uns 3 copos quebra, né? Passando dos 3 anos ali para cima, aí já começa a querer aprender as coisas. E assim é com o filho espiritual, porque aquele que cresce deixa de ser tecna e ele começa a ser rioi. Esse é um filho que já é mais maduro na fé, esse começa a ter entendimento, esse começa a ter força nos músculos para fazer o trabalho. É claro isso para vocês? Então, através do que nós somos capacitados, a gente é capacitado, primeira coisa, para trabalhar no reino de Deus, trabalhar para Deus, trabalhar com Deus, porque Ele está dentro de nós, e Ele está nos fortalecendo, Ele está nos alimentando, amém? Segunda coisa, quando nós amadurecemos, aí vem o que o Jean falou, a gente é capacitado a sacrificar. Cara, eu acho que o Ronan disse, né? Hoje foi atípico, trabalhei. Ele trabalhou porque ele quis ou porque precisava? Porque precisava. A gente trabalha, na maioria das vezes, tem gente que gosta de verdade. Nós precisamos gostar de trabalhar no reino, mas nem todo mundo gosta, e o sacrifício ele tem que acontecer, porque Jesus sacrificou, Deus sacrificou seu Filho, para que hoje tivesse a igreja. Por que que nós não faremos o mesmo caminho? Então, primeiro ponto, trabalho. Segundo ponto, sacrifício, e o sacrifício é matar a nossa carne, porque se nós não matarmos a nossa carne, a gente não trabalha, a gente não sacrifica. Por quê? Porque o ego vai falar assim, cara, para que eu vou lá na igreja? É melhor eu ficar em casa, é melhor. Mas se aqui na comunhão dos santos é onde Deus ministra a sua bênção, é assim. Não foi eu que ditei as regras, é Deus que falou. É quando a gente tem comunhão, é quando a gente abre o coração, é onde Deus ministra. Às vezes num abraço, eu cheguei aqui, eu estava bem ruim, o Nilton chegou ali, começou a me balançar, começou a falar, não, Deus vai usar, e glória a Deus, é assim mesmo. Nós precisamos sair da bolha, amados, nós precisamos,
Porque se nós não sairmos da bolha, aquela maldade que eu disse lá no início lá, que tem algumas pessoas no mundo aí, pegando bebês, crianças, e fazendo maldade, elas continuarão fazendo, porque a gente não se posicionou. E isso é que dói, é saber que nós fazemos a diferença. Quando a gente faz o trabalho com amor, faz a diferença. Quando a gente sacrifica sabendo que nós precisamos entregar a Deus, faz a diferença. Porque Deus, Ele se estende e Ele dobra para ouvir a oração daquele que realmente apresenta um coração verdadeiro. Não é um coração falso, um coração que só, não, deixa eu ir lá na igreja, que eu tenho que marcar a presença. Não precisa marcar a presença para a igreja, marca a presença para Deus. Marca a presença para Deus. Fala: Deus, meu coração não veio com vontade de estar aqui hoje, mas já que eu estou aqui, Deus, muda meu coração. Faça meu coração de um verdadeiro adorador. Me erga de novo, Deus, para que amanhã eu acorde diferente. Amados, ninguém que faz fisiculturismo chega lá e o corpo fica marombado de um dia para a noite. Ninguém. Eles têm que se alimentar todos os dias corretamente, eles têm que pegar o peso correto todos os dias e seguir uma rotina. Por que às vezes a gente quer um milagre do dia para a noite com Deus? Por quê? A gente precisa fazer exercício com Deus, e aí é palavra em casa, estudando, sim, é oração. Deus, eu não sou merecedor, Pai, eu não sei nem orar, Pai, mas me ensina, me faz aprender do reino do Teu Filho amado. Ó Espírito Santo, eu não sou digno nem de estar aqui ajoelhado diante de Ti, por quanto eu pequei hoje, mas eu sei que a Tua palavra já disse que o Senhor já me perdoou, e eu estou aqui, e eu quero mais uma vez, que o Senhor me encha com a Tua presença, que o Senhor traga a Sua vontade, que o Senhor limpa meus olhos, limpa meus ouvidos, limpa meu coração, Deus, e me faz um vaso novo. É assim, amados. Se nós não entendermos isso, a gente vai dar força para a carne, e aí a gente só vai se afastando de Deus, só se afastando de Deus, e daqui a pouco a gente não tem força nenhuma, dá um raquítico, lá que não consegue se manter de pé, diante de Deus. E nós precisamos, amados, precisamos buscar. Terceiro ponto, nós teremos a força para abrir mão dos nossos direitos. Lá em 1 Coríntios, e aquele que quiser acompanhar, 1 Coríntios 9, oh Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Isso é maturidade, o que nós vamos ler agora, amados, isso é maturidade. 1 Coríntios 9, início no 20, tornei-me judeu para os judeus, para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei, oh Espírito Santo de Deus, Santo, Santo, Santo és. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir
de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Amados, nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Se o irmão está caído, nós temos que ir lá estender a mão para ele. Nós temos que ser canal de bênção, amados. Nós não fomos chamados para fazer o papel de acusador. O acusador é só um. Deus, Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Se nós não entendemos isso, fica difícil. Quarto ponto, para servir quem ainda não serve para coisa alguma. Ai, mas eu não posso fazer isso, aquele cara é muito ruim. Cara, nós não fomos chamados para julgar ninguém. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades que estão dominando o coração daqueles que não estão posicionados. E o quinto ponto, para nos tornar modelo de vida cristã. Eu quero convidar o ministério de altar. E amados, eu vou mudar a ministração aqui e vou finalizar lendo a passagem que o Ronan trouxe. A paz de Cristo vence as aflições. Tinha um monte de coisas aqui, mas se vocês e eu tivermos a paz que excede todo o entendimento dentro de nós, tudo vai fazer diferença. Vamos ser maduros e vamos poder ajudar mais. João 16, a partir do 25. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-me. Eis que agora fala claramente, e não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mas Jesus respondeu: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Apaga as luzes, por favor. Amados, amadurecimento para a glória de Deus.
nós entendemos o que Jesus era e o que Ele fez por nós, nós entendemos o quanto nós precisamos da presença do Espírito Santo para continuarmos essa obra. Ele tem ministrado o coração de cada um de vocês. E aí eu quero orar junto com a igreja, para que a gente continue nesse entendimento que Jesus, Ele fez o seu papel, deixou o caminho, o véu se rasgou, de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Mas nós também precisamos crescer na fé. Nós precisamos crescer para sermos semelhantes a Jesus. Nós precisamos buscar a presença de Deus para a gente crescer. E aquele que estiver necessitando de orar aqui enquanto igreja do Senhor, eu estarei aqui na frente, porque assim como eu disse no início, na hora que eu vi tanta barbárie, meu coração fraquejou, meu coração se doeu e se compadeceu daquelas vidas, e eu preciso mais de Deus, para eu me posicionar mais como um filho de Deus. Porque se eu não me posicionar como filho de Deus, os filhos das trevas, eles vão crescer. E amém. Nós precisamos ser exemplos, amados. Deus tem nos levantado para a gente crescer. E aquele quarta-feira de pura libertação, aquele que precisar mais de Deus para se posicionar, o altar de Deus está, se quiser se colocar em cima, embaixo,
não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pelo nosso entendimento. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou e nós atendemos o teu chamado. Então, esse espírito, Pai, de obediência, eu clamo ao Senhor pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Pai, quebra todas as amarras, liberta todos os cativos, liberta os teus filhos, para que eles experimentem, Pai, o alimento sólido que o Senhor tem para os filhos abastecidos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos engessados. Nós somos livres para obedecer aquilo que o Senhor nos direcionar. Obrigado, Senhor, pela noite que está aqui. Para aqueles que não puderam ouvir, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor derrame uma porção dobrada sobre a igreja, para que eles experimentem cada vez mais o teu amor. Alcance a vida daqueles que estão viajando, alcance a vida daqueles que estão pregando nos cultos, Pai. Alcance a vida daqueles que estão nas outras igrejas, Pai. Porque a igreja é uma só, Pai. Independente de denominação, não deixa que o inimigo, Pai, ele cresça, Pai. Mas que a gente se diminua, Pai. E o Evangelho cresça dentro de nós, em obediência, para que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, e amém. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Deus é bom, mais um dia nos deu a oportunidade de estudar. Estenda as vossas mãos, depois teremos um sorteio aqui na mão. Que o amor de Deus